Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando com essa possibilidade que Deus nos dá de levarmos a mensagem de luz, de esclarecendo para todos os corações. Hoje, especial Dia dos Pais, parabéns a todos os papais. Muito bom dia, Regi. Bom dia, papi. É um imenso prazer estar aqui neste domingo. Feliz Dia dos Pais, tá? Obrigado, Niguinha. Te Te amo. amo muito. Pessoal do Insta da Regi também, beijo muito grande. Bom dia, pessoal. É bom, né, começar o Dia dos Pais com o papi do lado. E com a filha também, melhor ainda, né? Esse espírito que está, minha filha, né? Está a nossa filha, graças a Deus. Vamos lá, então, começando aqui, abrindo também para Trentina FM 98,3. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Aquela abertura também sempre muito especial. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Hoje com a Regiane Grava Chave. Música cheia de alegria. Nossa, querida Ilona Pessotti com a gente. Bom dia, Ilona. Bom dia. Parabéns pelo Dia dos Pais. Valeu, Ilona. Beijão pra todos aí. Amargurado e descontente. Nossa querida Lúcia Marques Bagatin lá em São Paulo. Valeu. E a Lúcia, feliz Dia dos Pais, Zeca, e para todos os papais do mundo. Valeu, Lúcia, beijo grande para todos. O que eu podia. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira lá em Brasília. Bom dia, Serginho. Bom dia, Zeca. Deus abençoe hoje e sempre. Amém, Brasília. Valeu, Serginho. Beijão aí para toda a família. Aí tá a temperatura aí hoje aqui em Rodeio, 7 graus. Esfriou. Vamos nos concentrar um pouquinho mais, agradecendo a Deus por mais um dia. A página está em branco, o domingo está só começando. Possamos chegar ao final dele e não termos do que nos arrepender. Nossa querida Nega e o nosso querido Maurício, beijo grande. Grande beijo pra vocês. Respiremos fundos, vamos nos concentrar um pouquinho mais. A Ofélia, o Fefe e o Bom Cláudio, dia, beijo grande, linda. Ofélia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Flores do Dia. A Mária entrou aqui no meu Insta. Mari, Beijão, beijão. Mari. Te amo. Beijão pra Sofia, pro Davi também, né? Grande beijo a todos aí. Pra mana e pro mano. Feliz Dia dos Pais, especialmente para meu irmão de caminhada, Zeca. Isso aí, Obrigado, linda. Ofélia. Beijo grande. Feliz Dia dos Pais pro nono Zeca também. Plano espiritual, Deixar né? no meu pai, no seu Zeca Grava também. Já na parte verdadeira, né? Valeu, nega. Beijo grande.
Mari. A Mari tá dando Feliz Dia dos Pais pro papi. Beijo, amor. Muito obrigado. Abrindo também aqui para Cretina FM 98,3. Nosso querido Alcione Antunes de Souza. Feliz Dia dos Pais, amigo Zeca. Valeu, Alcione. Nosso querido Clóvis Marcos. Parabéns, Clóvis. Valeu, Clóvis. Parabéns. Clóvis, da Solange, Eduardo e o Caio, né? Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Para toda a equipe da Super Auto Veículos. Vamos lá, então. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte. A você, nossa querida ouvinte aqui da Trentina FM, de vocês do Facebook e do Instagram da Regi. Um beijo muito grande no coração. Muita paz, muita luz nesse dia tão especial. Parabéns a todos os papais. Muito bom dia, Regiane Gravachade. Bom dia, é um imenso prazer, né, estar aqui neste lindo domingo, friozinho, mas aqui estamos esquentando os nossos corações. Opa. Esquentando os nossos corações, né, falando de Jesus, que é o nosso mestre maior. Então é muito bom estar aqui. Um bom domingo a todos nós, que façamos um ótimo domingo, um bom domingo. Vamos lá, então, começamos sempre com as nossas mensagens, mas hoje é claro, especial, nossa querida Dirce, Elina Merino Moser, bom dia, feliz dia dos pais a todos os papais, valeu Dirce, beijão aí pro nosso querido Tony também, muita paz, muita luz, para todos vocês que nos acompanham nesses quase 16 anos, né, então que estejamos todos juntinhos nesta empreitada, procurando todos, né, nessa manhã tão especial, nos conectarmos com o Pai, com o nosso Criador, com o nosso Mestre e Guia Jesus, com nossa Mãe querida, vamos lembrar dos nossos entes queridos que já retornaram à parte espiritual, né? E que sensibilizados também recebem essas manifestações de carinho e de muito amor. Muita paz para todos. Valeu, nega. Muita paz para todos vocês aí. Um beijo muito grande no coração. Aqui a pessoal do Face. Também, a Maurita, nossa amiga. Maurita Sala em Rio do Sul, trabalhadora do bem. Muito bom dia, Maurita. Feliz Dia dos Pais a todos e para todos aí também, né? Isso. Então, todos nós juntinhos, né? Nesse dia. Nosso querido Vilmar Zemiani, amigão de longa data também. Bom dia, Dia dos Pais. Abraço, amigo. Valeu, Vilmar. Muita paz, muita luz para todos. Então, esse é um dia especial, é claro, né? É claro que Dia dos Pais, Dia das Mães, são todos os dias, né, Regi? É verdade. Mas, né, como convencionou-se marcar um dia, é bom lembrarmos, né? Enfatizarmos essa necessidade que temos de agradecermos, independentemente da conduta do pai, né? Como diz a mensagem, como é desse que mandou para mim hoje ali? O pai é um herói, né? É. O pai então, pode, né? A filha falando que o pai dela era o herói, que era fortão, que era lindo, que era... E ele se sentindo meio envergonhado já, né? Ele pensou, não sei se eu conheço esse pai para não me envergonhar, ou se eu conheço ele, né, para me inspirar. E quando ele viu... É, isso. Então, assim, não era como ela falava, né? Mas nos olhos da filhinha era aquilo mesmo, né? Então, isso é importante, porque a nossa dedicação faz com que eles também sintam essa sensibilidade, tenham essa manifestação de carinho em seus corações. Então, nós criamos, e às vezes, alguns pais ausentes, não porque queiram, né? Porque pensam em benefício dos próprios filhos, né? Nós ouvimos algumas mensagens que o meu pai esteve ausente, não estava comigo, só pensava em trabalhar, mas o coração dele estava batendo exatamente aquele tic-tac para poder deixar o filho em melhores condições, ou a filha, né? Então, essa necessidade que nós temos ao longo dos tempos, vamos descobrindo e redescobrindo quando nós viramos pais, né? Então, nós começamos a entender esse amor maior, né, que se parece com o de Deus por cada um de nós. Se parece. Porque o amor de Deus, de Jesus por nós, é muito, muito maior. Muito maior. É o amor verdadeiro, não é apego, né, Regi? É verdade. Na realidade, essa missão de sermos pais, né, é pra gente aprender um pouquinho do que é o amor de Deus para conosco. Então, a gente vai ensaiando aí, através da reencarnação, né, a gente vai aprendendo a ser pai, a ser mãe, para chegar um pouquinho pertinho, assim, do que Deus sente por nós. É verdade. Mas para falarmos de paz, nós temos que falar também da nossa criação, né, do que nós fomos ao longo dos tempos. Sempre comentamos aqui que todos nós, independentemente de acreditar ou não, já tivemos 800, 900, 1000 reencarnações, né? E ao longo do tempo, como pais, filhos, avós, vamos nos reestruturando, vamos nos burilando, vamos aprendendo, aperfeiçoando o espírito, que é imortal. Isso que tem que nos sensibilizar. Senso de eternidade, como dizia o Chico, nós não nos compreendemos como espíritos ainda, né, Regi? É verdade. Estamos aprendendo. A Roseli Dias, a nossa querida Nene. Beijão, Nene. Bom dia. Feliz Dia dos Pais, Zeca. Valeu, Nene. Beijo grande para todos, né? Um
beijão ali pro Tina também, né? Também, recebe nossos parabéns. A Bernadette Steff também sempre com a gente. Bom dia, feliz dia dos pais para você, Zeca. Valeu, Bernadette. Muita luz para todos aí, tá? E aí sim nós vamos nos redescobrindo. E aos pouquinhos um pouco melhores, né? O planeta Terra, nós sempre falamos aqui, é importante salientar, né? Porque é um momento histórico, né? Das nossas vidas, em milhares de anos. Porque o planeta Terra passa por uma grande transformação, de provas e expiações para a regeneração. Então comentamos aqui que os nossos irmãos que se comprazem no mal não reencarnarão mais aqui, né? Então temos essa responsabilidade de não negligenciarmos o ensinamento, né? E a aproximação de nossos filhos, nossos netos com Jesus. Apresentá-los mais cedo a Jesus, que certamente a possibilidade de se errar é muito pequena. Então todos os pais têm essa responsabilidade, né, Regi? É verdade, né? Levarmos aí Sérgio Depinho, bom dia. Amigão também de longa data, bom dia, Sérgio. É isso aí, nós temos que falar de Jesus dentro de casa, né? O Evangelho no Lar é algo muito importante, é um momento onde a família se reúne ali para falar sobre o Evangelho, né? Conversar sobre o Evangelho, explicar sobre o Evangelho. E além desse momento, nós temos que ser pais que possamos promover o diálogo entre os nossos filhos, né? Porque muitas vezes eles fazem algo errado, alguma Nosso coisa querido Ney Vaz, lá em errada. Rio do Campo. Bom dia, Ney. Bom dia. Às vezes eles fazem alguma coisa errada e têm medo de contar pra gente. Então, nós temos que ser o norte deles, né? Realmente estarmos abertos aí. Às vezes a gente fica meio decepcionado, né? Pensando, onde é que foi que eu errei? Mas, na realidade, a criança está descobrindo o mundo. E nós temos que ser ali o norte dela para guiar ela para o caminho certo, né? Então, eu tenho que ser o exemplo para ela, né? Não adianta eu falar algo e fazer algo diferente, porque a criança vai ver o que eu faço, não o que eu falo, né? As palavras influenciam, mas é o exemplo que arrasta. Nós sempre falamos isso, né? E uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira é o Evangelho no Lar. É importantíssimo, porque equipes espirituais do Evangelho, nossos mentores, estarão lá conosco naquele momento. Então, se cada um de nós tem um mentor, isso é certeza hoje, cada um de nós tem um anjo guardião, naquele dia com a família reunida, serão 3, 4 mentores junto conosco, né? Fora as equipes do Evangelho no Lar, que também estão aí, às vezes encaminhando espíritos que estão conosco para as áreas de refazimento na parte espiritual. Então, a importância disso, porque um evangelho numa casa, ela influencia todo um quarteirão. Nosso que Juarez Pintarelli com a gente também, deixa eu ver um recado dele aqui, abençoado domingo a todos, feliz dia dos pais, parabéns pais, valeu Juarez, para ti também os parabéns, né? E um beijão para toda a família, muita luz. Então essa responsabilidade, André Luiz, que foi o Carlos Chagas na última encarnação, na primeira visita que ele fez à Terra, depois de refeito, depois de estar aprendendo já, para trabalhar e para aprender, ele viu uma luz em sentido vertical muito forte, em proporções inimagináveis. E ele perguntou aos benfeitores o que era aquela luz. Eles não responderam, apenas sinalizaram que iam mostrar. Era uma senhora já com muita idade, fazendo evangelho lá no 14º, 15º andar de um prédio, que iluminava todo o prédio. E aquela energia iluminava todo aquele quarteirão. Então, sempre comento aqui, se nós sabemos que é isso, que ilumina mentes e corações, que influencia os nossos vizinhos e parentes, não é egoísmo não fazê-lo? É verdade. Então, veja bem, Carmen, imaginemos... também. Feliz dia dos pais, a Carmen. A Carmen, lá em Dayal, a Carmen, trabalhadora do bem. Muito bom dia, Carmen. Muita luz para todos, né? Então, veja bem, começa por aí. Teve um questionamento nessa semana no programa Conversando sobre Espiritismo, lá da Mansão do Caminho. Então, eles perguntam assim, como blindar a nossa família das influências negativas dos espíritos? E a resposta foi bem clara, como falando isso, Evangelho no Lar. Porque ele disse que numa casa que faziam, André Luiz falando, Carlos Chagas, perdão, ele presenciando aquilo, porque nós estamos rodeados de espíritos. Isso já não né? Novidade. A novidade é saber quem são os espíritos que estão à nossa volta, porque a matriz está em nossos corações. Então ele chamava uma casa muito modesta, em que as equipes espirituais do mais alto se reuniam para elaborar o calendário de trabalho aqui na Terra. Então ele chegando lá, a senhora com viúva, com seus 3 filhos, fazendo evangelho e ameaçando chover. Então, André Luiz diz que via os espíritos andando na rua normalmente, que queriam porque se sentem materializados ainda. Eles não sentem, às vezes, que desencarnaram já. Queriam adentrar a casa para se proteger da chuva. E eles batiam como se tivesse um vidro, como se levassem choques de vulto, ele mencionou. Batiam e voltavam, não conseguiam entrar na casa. Isso se transforma, é uma redoma, porque as nossas mentes, os nossos sentimentos fazem isso. Nós impregnamos as nossas paredes,
perdão, os nossos móveis com essa energia. Então que seja boa. Nosso querido Gelindo de Luca com a gente, bom dia, papais. Valeu, Gelindo, para você também os parabéns. E é isso, né, Regi? É fundamental que a gente se reúna pelo menos uma vez por semana, em dia e horário fixo. É fundamental para a nossa proteção, para aqueles que nós amamos, também para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, né? Porque é uma energia muito, muito forte. Só façam, né, e observem a energia da casa mudando. Não que os problemas vão acabar, Não, né, a gente papi? vai encarar de outro jeito, Mas né? a gente vai ter mais paciência para lidar com aquilo, né? Faquinha Automóveis, bom dia! Um beijo grande para todos vocês aí, tá? Né? Então é isso, então que a gente saiba, né, que as palavras, ela tem muito poder. Imagina uma oração, o Evangelho no Lar. Até, papi, só vou contar um experimento rapidinho, que nós estamos fazendo ele na Casa Espírita com a evangelização infantil, né? Que a gente pegou 2 arrozes, né? 2 potinhos e colocamos arroz, né? Um em cada potinho, levemente assim, fervido, né? Com água. E no arroz nós só falamos coisas boas para eles. Né? Ai, como você é gostoso, nós te amamos, né? Você nos nutre. E o outro só falando coisa ruim. Você não serve pra nada, e não sabe, você é muito feio. Aí a gente ia passando pelas crianças e elas iam falando isso sobre o arroz. Isso já faz quase um mês, né? Que o nosso arrozinho tá lá. Aí era um experimento, nem a gente tava com muita fé que iria funcionar, né? Aí... Nessa quinta-feira teve evangelização, né? Que voltamos aí das 2 semanas de férias da escola. Vamos olhar os arrozes. Vamos olhar um pote, né? O arroz que a gente só falou coisas boas estava branquinho ainda. Até a gente ficou de cara. E o outro arroz todo mofado, todo preto, com um cheiro insuportável. É, assim, isso é energia, né? Aí a gente falou para as crianças, imagina se as palavras falam isso, fazem isso para um arroz, imagina para o nosso organismo, para o nosso espírito, para o nosso corpo, né? E é cientificamente comprovado, não é coisa do espiritismo, não. O espiritismo, claro, já falou isso há muito tempo, mas foi comprovado há pouco por cientistas. Lembra daquele cientista japonês, né, da água? Sim, sim. Com músicas que sensibilizavam e a água que mudava cristais, a coisa mais maravilhosa. E ao contrário também com os berros lá do Hitler, aquelas coisas, com palavrões, né? Toda destrincheirada. Então, isso e nosso corpo é 70% água. Né? Então, nós temos que ter essa convicção conosco mesmo pela oração no Evangelho no Lar. Comece fazendo. As mudanças acontecerão, não tenha dúvida. Né? É assim. Deixa eu fazer uma leitura aqui de um texto... Porque, eu sempre comento aqui, a maioria de nós nem da Terra somos. Nós já fomos expulsos de um planeta lá, da constelação de Cocheiro, lá de Capela, que passava pela mesma transformação que a Terra passa hoje. Então, nós apontamos o dedo hoje, às vezes, mas sem nos lembrar do que nós fizemos no passado. O que esses nossos irmãos ignorantes, vamos dizer assim, né? Porque pela corrupção estão desprezando a própria existência, nós também já fizemos no passado. Fomos chamados a tempo, pagamos por isso, erramos, né? Nos equivocamos, não que pagamos tudo ainda, mas estamos agora trilhando o caminho da harmonia com as leis universais, porque as leis de Deus são na nossa consciência, né, Regi? E os amigos espirituais nos dizem que nós só sofremos quando delas nos afastamos. Então, nós não somos terráqueos, a maioria de nós estamos aqui, né, porque erramos. Isso, falei esse texto aqui, porque a doutrina espírita não são só os 5 livros. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Tem o que é o Espiritismo, mas tem a Revista Espírita. Então, um trabalho maravilhoso de Allan Kardec, que em outras existências foi Francisco de Assis, foi João Evangelista, foi Platão, foi Isaac, foi Daniel, e esteve conosco ultimamente como Chico Xavier. Então, há o trabalho desse Espírito a serviço de Jesus e por todos nós. Você já viveu em outro planeta, e ainda vai viver em muitos mais. A vida do Espírito é eterna. A Terra é apenas uma das muitas escolas da alma. Lembra de Jesus? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Feliz Dia dos Pais, que está dizendo o nosso querido Vilmar Lino Marciniak, lá em Blumenau. Também amigão de longa data. Lino, parabéns para ti também. A pluralidade dos mundos habitados não é ficção. É uma consequência natural da justiça de Deus e da imensidão do universo. Então hoje nós falamos, a nossa galáxia é uma das menores. Mas tem milhões e milhões de planetas, milhões de sóis. Sóis, nós chamamos Sol, mas milhões de estrelas, né? Trilhões e trilhões de planetas no universo.
Né? Imagina, a nossa terra é muito pequenininha. E alguns aqui se acham na arrogância de, né, acharem que são... grão de areia ainda. Exatamente. O livro dos Espíritos ensina com clareza. A alma pode reviver neste mundo em outros? E a resposta, sim, já o dissemos. No curso de suas diferentes existências, o espírito pode reviver várias vezes na Terra e em outros mundos. É a questão 172. Amei a frase da Rede, se a palavra tem força, imagina a oração. É isso aí, Dirce. Legal. Nos ajudando e colaborando com a gente. Mas isso é verdade, o pensamento é a força mais poderosa do universo. Verdade. Não tenhamos dúvida disso. Aqui no meu Insta ainda disse que ontem eles dormiram ouvindo a música que a mamãe colocava na casa espírita, né? É muito bom dormir dessa maneira, né? Ouvindo uma sintonia boa, ouvindo coisas boas. Verdade. Cada planeta representa uma nova etapa. Uns são mais adiantados, outros mais primitivos. E do sistema solar, a Terra é o mais atrasadinho. O espírito, como um viajante sideral, segue aprendendo, caindo, levantando até alcançar a perfeição. Na Revista Espírita, de setembro de 1860, o espírito Santo Agostinho afirma: de mundo em mundo, de prova em prova, o espírito adquire tudo o que precisa saber. A eternidade é o tempo da sabedoria. Em A Gênese, Allan Kardec dá uma reforçada nisso. A Terra não é o único mundo onde os espíritos podem adquirir experiência. A diversidade das existências é uma das leis da justiça divina. Na mesma Revista Espírita, aprendemos que Júpiter é um mundo mais elevado, habitado por espíritos puros e sábios. Vale lembrar aqui que Mozart era de Júpiter. E ele, depois que desencarnou, deu entrevista para Allan Kardec e falou de lá. E nós temos vários espíritos que são de lá, que nos dão o seu testemunho de como é. Inclusive o clima lá em Júpiter, né? A Nelore Pereira, nossa prima, bom dia, feliz e abençoado Dia dos Pais. Valeu, Nelore, muita paz, muita luz. A Terra não é o único mundo onde os espíritos podem adquirir experiência. Já Marte, mais rude e material, ainda é lar de paixões intensas, mas é superior à Terra, para termos a ideia. Cada mundo é uma sala de aula, e a alma vai mudando de escola conforme seu progresso. Você não está onde está por acaso. Você está onde mais precisa aprender, reparar, servir e crescer. Você é um espírito em jornada infinita. Já esteve em muitos mundos e ainda há muitos mais te esperando. Em 1927, a mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus, também esteve em Marte com seus mentores e trouxe um livro, né? Foi o primeiro livro que Chico recebeu, foram várias cartas, mas que publicado, né, foi o segundo, em 1935. E fala também de como é a vida em Marte. Nós não conseguimos alcançar pelas nossas projeções porque o corpo é mais quintessenciado, né? É mais etéreo, é diferente. Mas a vida humana é em todos os planetas, né? Essa concepção é de Deus, não é nossa. Cada planeta tem a sua humanidade, né? Exatamente. A gente acha que a humanidade é só aqui no planeta Terra, né? Mas cada planeta tem o seu tipo de ser, de acordo, né, com a sua atmosfera. Então, o corpo em outro planeta não vai ser igual a esse, vai ser de outra maneira, né? E passou um amigo aqui do papai que deu bom dia, feliz dia dos pais, Osni. É o nosso querido Osni Josi, também amigo de muito tempo. Valeu, Ni. Vou colocar aqui. Aí. A Iracema Moser também com a gente. É isso aí, né? Então, Aqui mais alguém, Regi? a Dinda disse que todos os dias eles dormem com essa canção, com Legal. essa música. Isso é muito bom, vai preparando já o nosso espírito para ir para as esferas superiores também, né? Porque nós temos que ter essa... É muito importante a gente fazer essa oração antes de dormir, né? Para os espíritos de luz levarem nós para bons caminhos. Porque se a gente não pede essa proteção, muitas vezes nós podemos ir para lugares não tão legais, né? E daí a gente acorda mais cansado ainda do que quando foi dormir. Então esse cuidado é muito importante, a gente se sintonizar com o mais alto. E no nosso dia a dia também, quando a gente vê que nós estamos baixando a nossa frequência, vamos novamente lá pensar, não, vamos fazer uma oração, vamos, né, nivelar aí a nossa sintonia para o bem, né? Exatamente. Vamos tocar uma música bem legal agora, é claro que com referência ao Dia dos Pais, né? E tem aquelas mães que são pais também, né? Sempre falamos Dia das Mães, tem os pais que são mães também, então o inverso também acontece, né? Tem que fazer o papel de mãe, pai e mãe. Eu recebi a música muito linda, eu vou tocar depois. Eu recebi da Marjanes, nossa querida Mari, muito linda. E essa aqui foi tu que mandou, Regi? Essa música? É.
Não sei se foi, mas foi bem localizada, a música muito linda, muito especial. É claro, em homenagem aos papais de todos os lugares, né, que estão conosco e que também os que vão receber essas vibrações, porque também está no meu Face. E aqui alguém mandar para alguém, porque é muito linda. Vamos lá então. Coisas boas dentro de casa, não só o Dia dos Pais, né? Todo dia. Lembra? Nós impregnamos as paredes, o nosso sofá, nossas camas com essas energias. Deus me ensinou a coragem, mesmo sem saber, já era oração. Tuas mãos, abrigo na viagem, tua fé, meu norte na escuridão. Aprendi com teu Obrigado, Mari. silêncio Beijo grande. firme, que amar é mais do que falar. Teu olhar dizia vai, eu te guio, mesmo quando eu só queria voltar. Teu amor me formou, Pai, mesmo imperfeito, foste farol. Nos teus passos encontrei caminho, na tua ausência ouço tua voz. Teu amor me formou, Pai, mesmo imperfeito, foste farol. Nos teus passos encontrei caminho, na tua ausência ouço tua voz. E quando o tempo for embora, tua lembrança vai me levantar, pois um pai Pode se emocionar. que ama de verdade nunca deixa de Nossa querida Inês, ensinar. muito bom dia, Inês. Feliz Dia dos Pais. Valeu, Inês. Tu me mostraste o Pai do céu, com teu joelho e oração. E hoje entendo que é ser filho, mesmo com dor no coração. Teu amor me formou, Pai, mesmo imperfeito, foste farol. Nos teus passos encontrei Então, pais, caminho, apresente Jesus mais cedo aí para os seus filhos. na tua ausência Se realmente amam seus filhos, façam isso. ouço tua voz. Teu amor me formou, Pai, mesmo imperfeito, foste farol. Nos teus passos encontrei caminho, na tua ausência ouço tua voz. É essa, né, Mari? Ficou linda. Linda, linda. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Pequeno intervalo aqui agora na Cristina, mas já voltamos com... Hoje eu vou ver se eu consigo aqui a mensagem. Copiar e colar no YouTube. Hã? Copiar e colar no YouTube.
abre uma nova aba lá em cima, um maisinho aqui. Mas tem tudo aqui já. Manda aí, papai, não sai do WhatsApp? Não sei, não. Cadê, papai, não sai do WhatsApp? Se abrir mais uma aba. Ali, ó. Gustavo Moritz, bom dia, feliz dia dos pais. Nosso filho Gustavo lá em Gravatá, beijão, Gustavo, pra ti, parabéns. Manda um beijão em Porratinho também, nosso Alcione, né? Essa equipe toda especial, toda aquela equipe aí, né? Um grande abraço para todos. E o Natal, Correia Negredo também, bom dia, Bem, Zeca. amigão, de longa data, valeu Natal, parabéns também. Nós temos que ser gratos aí aos pais também, né? Os pais têm o seu papel fundamental na nossa criação, de todos nós, mas nós também temos que sermos muito gratos. Mercedes Venturi, bom dia, Tiede. Nossa, Tiede, muito bom dia. Bom dia, feliz dia dos pais, muito obrigada, né? E então nós também como filhos temos que ser gratos. Muitas vezes, a pessoa teve um pai ausente ou um pai que não é tão presente aí, mas do mesmo jeito temos que ser gratos, porque foi ele quem deu a possibilidade de estar aqui, né? De ter uma vida. Qual a mensagem que a Rede mandou hoje, mas não deu? Não foi? Vamos ver, nosso Divaldo, né? Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Oportunidade renovada. Ao amanhecer. Ao amanhecer. Dia novo. Oportunidade renovada. Cada amanhecer representa a divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, a atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida. Ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa, nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro. E sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve à liça com disposição, avançando passo a passo, até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desdicas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo. Enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltando também aqui para Crentina FM. A Franciane Brandes dando bom dia, feliz dia dos pais, Zeca. Muito bom dia, Franci. Beijão para ti e para toda a família, né? Para a filhota, o paizão. Beijo muito grande para todos. Nós ouvimos aí o Divaldo Pereira Franco nessa mensagem linda, ao amanhecer. Aí temos um texto bacana da Federação Espírita do Paraná, da Momento Espírita. Vamos passar, né? Pode ser, Regi? Vamos lá. Herói de todo dia. Já percebeu que nas histórias em quadrinhos e nos desenhos animados, o herói está sempre disposto a salvar, ajudar, a socorrer? Nessas histórias, o personagem herói é sempre incansável, não mede esforços para ajudar e é capaz de esquecer das suas vontades e desejos quando precisa agir. Porém, você se deu conta de que esses heróis também existem no mundo real? Já conseguiu perceber que a vida está repleta desses grandes heróis? Como alguns heróis dos quadrinhos, esses também, que encontramos no nosso cotidiano,
não fazem questão da fama e do sucesso. Eles preferem o prazer do anonimato, onde a glória e a fama são plenamente substituídas pelo sentimento do dever cumprido. São heróis nossos de cada dia, todos aqueles capazes de chegar ao lar após um dia intenso, onde o peso do mundo parece descer sobre os ombros e ainda ter disposição para brincar de pega-pega ou de cavalinho, com os pequenos que os esperam ansiosos. Não há como não chamar de heróis aqueles capazes de deixar de lado relatórios, e-mails e trabalhos, abrindo mão dos compromissos profissionais levados para casa somente para escutar as aventuras e sonhos do universo infantil. É um heroísmo ser capaz de não perder a sensibilidade com as lutas da vida e os compromissos que se sucedem, e entender que o tempo gasto para responder sobre a cor do céu ou as dúvidas mais surpreendentes da vida não é perda de tempo, mas investimento na vida daquele que ama. Esses heróis são capazes de ensinar com a leveza da alma e a firmeza do agir, sobre os valores da vida, sobre a honestidade, o respeito ao próximo e a retidão do caráter como indispensáveis para a vida. E para nos ensinar essas coisas, como todo bom herói, esses não gostam do discurso, da frase feita ou do grande diálogo. Ensinam-nos pela melhor pedagogia, que é do exemplo. Nossos heróis anônimos são capazes de dar uma escapadinha de correria do cotidiano só para ver um jogo de bola ou uma singela apresentação musical, ou uma declamação de poesia que seja, mesmo que ela tenha não mais que 4 versos. Fazem não por eles, mas porque sabem que para seus filhos isso é muito importante. E fazem tudo isso porque sabem que eles são seus heróis feitos para salvar vidas. Eles entenderam desde há muito que Deus os fez heróis diferentes. São heróis que constroem vidas. Por isso, são capazes de achar importantes as coisas mais simples, quando as coisas simples são importantes para seus filhos. São capazes de esquecer seu cansaço, compromisso ou seu lazer para lazer dos filhos e o seu lazer. Eles são heróis porque entendem que tudo isso que fazem hoje, talvez os filhos não entendam, nem consigam reconhecer e agradecer, mas um dia fará toda a diferença. Eles, os nossos heróis, nunca se cansam e nunca desistem da sua poderosa missão. Isso porque dentro deles há um combustível mágico que os move, tão mágico que quanto mais eles usam, mais se multiplica. O combustível do amor. E alguns de nós ainda temos a grande felicidade de chamar esses heróis por outra palavra: Pai. E assim o nosso dia a dia, né, Regi? É verdade. Depois que nos transformamos em pais, é que começamos a entender o que nossos pais fizeram por nós. Tem uma frase, né, que diz: o seu filho veio no momento em que você precisava, né? Ele te salvou de algo. E realmente, né, a gente... É uma frase, assim, não espírita, né? Mas é uma frase que nos faz aí refletir, né? Então, a Neuza Pereira, bom dia. Zé, que feliz dia dos pais a todos. Valeu, Neuza. Beijo Beijão, grande para né? todos. Grande beijo. Então faz a gente refletir e a gente começa a pensar: se não fosse meu filho, né? Muitas vezes eu teria parado a vida, às vezes, não vou levantar, né? Não tem ninguém para eu cuidar. Não, mas tem uma criança aí esperando pelo nosso cuidado. No caso da Regi são 4, né? Então tem os nossos filhos aí esperando por um cuidado. Às vezes no dia que eu penso, vou dormir um pouquinho a mais, o Tutu já tá lá: mamãe, quero café. Né? Então, eu já teve vezes que eu acordei: ai, Tutu, deixa a mamãe dormir. Mas aí depois eu penso: gratidão, né? Por ele estar aqui com muita saúde, me pedindo um café para fazer, porque, como Maria disse para Chico, né? Tudo passa. Tudo passa. Então, logo eles estão grandes, né? E depois isso vai virar uma lembrança linda no coração dele, né? Como eu tinha os meus cafés da manhã antes de ir para a escola, que o papi fazia aquele pão com ovo maravilhoso, né? Simples, mas tão gostoso. E até as minhas amigas falam: Regi, o melhor pão com ovo é do teu pai. Elas lembram até hoje, né? Então, hoje a Mari faz para mim também, todo domingo. Que show, que especial, né? Isso olha o carinho que está envolvido ali. É muito legal receber esse carinho. Então eu lembro de todas as vezes quando eu ia para a escola do meu pão com ovo, né? E eu achava aquele ato de carinho muito lindo, e que eu carrego até hoje essa lembrança maravilhosa. Porque nós temos ainda uma coisa que a doutrina espírita nos ensina, porque pais e filhos não são pais e filhos por acaso.
Né? Às vezes são vivências de séculos, né? Alguns porque se amam muito, outros porque não se harmonizaram na reencarnação anterior, então que nascem juntos para poderem se harmonizar, pais, filhos, mães, filhas, junto com os netos, né? Então é assim uma coisa que vem muito, é muito amor de Deus por cada um de nós. Nós sempre falamos assim que às vezes, vamos dar um exemplo aqui, eu e a Rede, talvez eu a prejudiquei muito no passado, em outra existência. Não éramos pais e filhos, talvez, né? Então eu assumi o compromisso como pai para retribuir ou dar aquilo que eu talvez tivesse tirado, né? Assim como nasce com muitos nossos irmãos. Nós temos o caso do Segismundo, né? Que é um caso real, não tem nada de ficção nisso, né? Que eles viviam um triângulo amoroso e ele acabou assassinando o seu opositor. Esse que foi assassinado nasceu antes com a mulher que fazia parte do triângulo, que se transformaram nos pais de Segismundo. E aí está a história maravilhosa de Deus. Às vezes nós pagamos por amor sem saber, porque nasceu no ventre daquela mulher, né? Nasceu como filho daquele pai, que era seu opositor. E Segismundo, nas reuniões preliminares, né, para que esse pai aceitasse ele como filho, tem um envolvimento de muitos espíritos. Os espíritos construtores, os espíritos simpáticos, os espíritos, nossos anjos guardiães que estão presentes antes da reencarnação. Por isso que o aborto é tão grave. O aborto é tão grave. Então, nessas reuniões preliminares, durante o sono, os pais se encontravam no mundo espiritual, faziam reunião, mas quando Segismundo se aproximava desse que seria seu pai, acontecia uma coisa muito ruim. Esse pai tinha medo daquele ser que se aproximava. Muito medo, né? Instintivamente tinha medo. Até que em uma dessas reuniões, Segismundo se abaixou, pegou a mão dele, beijou e pediu perdão. Naquele momento, André Luiz disse que se fossem escamas que caíssem do corpo e se iluminou. Naquele momento, ele aceitou Segismundo como filho. Aqui ele sabia quem era? Não. Mas depois dessa nova existência, como pai e filho, que o amor cresceu, se estabeleceu, eles vão lembrar aquilo no passado, depois na parte espiritual. Mas o amor está tão forte que aquilo não passou de alguma coisa, só uma experiência negativa. Por isso que Deus permite que paguemos por amor sem sabermos, né? Como é importante. Essa história é muito linda, tem uma parte do livro, né, que diz que ele chega em casa do trabalho e a esposa, né, muito atenciosa, muito querida, tenta conversar com ele. Valdir Duarte da Silva, bom dia. Valeu, Valdir, lá em Blumenau com a gente também. Muito bom dia, parabéns pro Dia dos Pais, né? Valeu. Então, e ele chega em casa do trabalho, cansado, e a esposa, mais o filho que eles já tinham, né, estavam à mesa, e ela tenta fazer perguntas, e aí, como é que foi o seu dia? Como é que você está? E eles, tudo bem? Sim, um monólogo mesmo, né? E aí o filho... Os espíritos, né, se aproximam, isso, influenciam o filho. Os espíritos se aproximam, né? Porque realmente tem a equipe espiritual que quer que o nosso projeto aqui dê certo. Né? Mas a gente tem que estar aberto para isso. Se a gente não está aberto para isso, não tem como as coisas se encaminharem. Então eles chegam próximos ali, né? E o filho pergunta, né? O que ele pergunta pro pai? O pai lembra? Eu não lembro a pergunta. Mas, enfim, eu vou falar alguma coisa assim. Ele pergunta, né, pra mamãe dele, ele pergunta assim, mamãe, né, por que o papai está assim, não tá conversando com a gente, ele não gosta de nós? Alguma coisa assim, relacionada assim. Então ela diz, não, filha, que seu pai, ele teve um dia muito, muito trabalhoso, né, lá na empresa onde ele estava. Então, aqui ele consegue relaxar e ser quem ele quer. Lá fora ele já falou muito, então aqui ele quer relaxar um pouco com a gente, ele quer ficar mais tranquilo, mais no cantinho dele, mas isso não diminui de forma alguma o amor que ele sente por nós. E essa fala da esposa tocou, né, tocou o coração do pai. E nesse momento ele pensou, poxa, eu tô agindo dessa maneira, ele nem se tocou que estava agindo daquele jeito, né? Mas a esposa foi tão intuída, né? Falou com tanto amor que fez com que ele despertasse, né? E ele se abriu, aí depois abriu o coração dele naquele momento ali para o filho dele e abriu para a espiritualidade ter acesso a ele. Exatamente, foi a noite da concepção, né? Que Segismundo como foi gerado, né? Então veja bem os caminhos que Deus escolhe por cada um de nós, que nos dá sustentação nos momentos mais difíceis, que nos fortalece mesmo no nosso dia a dia. Porque todos nós temos desafios, Sim. Né? Então a Regina sempre fala aqui, quando acontece alguma coisa, os reveses do nosso dia a dia, não perguntemos mais por quê, mas para quê, né? O que essa lição está querendo nos ensinar? Porque se não aprendermos com ela, ela vai acontecer de novo.
Deixa eu ver se tem mais um texto aqui. Tem um texto legal aqui da reencarnação, Reis. Porque nós sabemos hoje, né, que a reencarnação, inclusive, fazia parte da Bíblia. No ano de 553 que ela foi retirada pelo imperador a pedido da esposa Teodora, que era uma prostituta, que casou com ele, que as demais prostitutas, amigas dela, também se alvoroçaram, porque tinha agora uma amiga lá no palácio, e ela mandou matar 450 prostitutas na época. E como todo mundo falava em causa e efeito, que ela ia nascer como uma escrava, como uma coisa que ia pagar pelos débitos, ela insistiu que o marido tirasse aquilo da Bíblia, e foi retirado mesmo, no ano de 553. Teodora é o nome dela. Pouca gente sabe, mas houve um tempo em que a reencarnação não era considerada heresia no seio do cristianismo. Nos primeiros séculos após Jesus, grandes pensadores como Orígenes de Alexandria, respeitado teólogo da igreja primitiva, ensinavam que a alma era criada por Deus antes do corpo e que renascia quantas vezes fosse necessária para evoluir. Para esses primeiros cristãos, a reencarnação era uma expressão clara de justiça e da misericórdia divina. Para os judeus é normal falar em reencarnação. Naquela época já sabiam disso, né? Afinal, como explicar tantas desigualdades, talentos inatos, reencontros de almas e aprendizados profundos em tão pouco tempo de vida? A pluralidade das existências era vista como um caminho natural para o aperfeiçoamento do espírito. Mas tudo mudou no século VI, durante o concílio de Constantinopla, foi no ano 553, sob forte influência do imperador Justiniano I. A ideia de que a alma poderia evoluir por si mesma em outras vidas ameaçava o poder religioso instituído. Se a salvação não fosse única e exclusiva da igreja, como manter o controle sobre as consciências? Então fechou tudo, né? O que a esposa queria com o que a igreja da época queria. E quando falamos da igreja da época, vale lembrar que éramos nós, né? Os controladores daquela época. A doutrina da reencarnação foi então silenciada por decisão política e teológica. A partir dali, a fé oficial passou a defender a existência única, o juízo final e a condenação eterna. E o que antes era sabedoria espiritual tornou-se heresia. Mas como ensina o Espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, a verdade não se apaga, apenas adormece. Séculos depois, com Allan Kardec, a reencarnação voltou à luz, não como invenção, mas como resgate do ensinamento que já pulsava nas palavras de Jesus. Em verdade te digo, se não nasceres de novo, não poderás ver o reino de Deus. Está em João capítulo 3, versículo 3. A alma que é eterna precisa de tempo, experiências, reparações. E Deus, sendo justo e bom, jamais condenaria alguém por toda a eternidade com base em uma única existência. Hoje, a reencarnação volta a despertar consciências, e talvez essa verdade também esteja batendo a porta do seu coração. É lógica pura, nós sempre comentamos aqui que sem reencarnação não tem nem por que Deus existir, né? Reencarnação é dádiva divina, é a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. E falamos da reencarnação justamente porque nós que estamos pais hoje, já fomos nossos bisavós, talvez, né? Então já fomos pais muitas vezes, já tivemos muitos pais. Então é claro que nascemos às vezes como pai e filha em algumas encarnações, né? Ou marido e mulher, alguma coisa assim. Mas normalmente a nossa família espiritual é muito maior do que a gente imagina. Só que na Terra são centenas de reencarnações, mas nós não somos daqui. Já viemos de outro planeta, como eu falei no início, talvez alguns chegaram depois. Viemos de um planeta que passava pela mesma transformação que a Terra passa agora. Aí mais ainda a nossa responsabilidade para podermos continuar reencarnando na Terra, né? Essa dádiva divina de Deus nosso Pai, de nosso Mestre e Guia Jesus, que é o governador espiritual da Terra, mas também de planetas já ditosos e felizes, de planetas regenerados, do planeta Terra, que é de provas e expiações, mas também do planeta primitivo, para onde estão sendo encaminhados esses nossos irmãos corruptos, né? Esses irmãos trevosos, esses irmãos que se sustentam à base do sofrimento alheio. É isso aí, então a reencarnação, ela desperta a nossa consciência, desperta, porque daí a gente encontra, isso está acontecendo, né? Se justifica as coisas que nos acontecem, né? Porque às vezes a gente começa a olhar o mundo, parece ser meio injusto, né? As coisas, mas nós não sabemos, né, o que cada um está passando, está provando nesta vida, está expiando nesta vida. Então, até muitas vezes, diante, né, por exemplo, o teu filho está com uma birra, está com aquele berro, e a gente berra mais em cima para ficar quieto, não sei o quê. Por que a gente não investiga
né? Compreende aquele espírito, o que está acontecendo. Muitas vezes é uma dor que ele não sabe expressar, muitas vezes é fome, muitas vezes é sede, é sono, né? Então vamos começar a olhar o nosso irmão, do que ele precisa, não a gente se armar. Eu vou me armar, vou falar mais alto para eu poder, né, me sobressair. Que foi isso que o rei ali em 553, né, o Justiniano I fez, né? Ele pensou, eu vou acabar com isso, e deu. É o Leandro Foltz, né? Isso, bom dia, Leandro. Bom dia, Leandro, muita paz para todos aí. Feliz Dia dos Pais também. Né? Olha só, isso foi em 553. O Espiritismo foi reavivado aí em 1857. Olha só quanto tempo a humanidade precisou, né, se afastar aí dessa verdade. Claro que os espíritos, né, foram trabalhando para isso ser levado à luz, né, para esse ser o nosso consolador prometido por Jesus. Vale lembrar que a reencarnação sempre foi, né, lei divina. Não foi inventada pelo Espiritismo, veio apenas publicar. Isso. Assim como a gravidade também foi descoberta por alguém, né? Colocado esse nome. Então, isso sempre aconteceu, porque os judeus, lá na Índia também, isso é normal, para falar em reencarnação para eles, né? E nós aqui no Ocidente estamos aprendendo então há pouco tempo. E o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, veio nos dar essa sustentação, aclarar a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos o que estamos semeando agora. Porque haveremos de colher. O que eu quero colher? Cada um quer coisa boa, né? Agora, jamais poderei ser feliz fazendo a infelicidade de outrem, como alguns se entendem hoje. Nosso querido Sandro Grava, nosso primo lá em Dayal. Sandro, beijão para todo mundo, né? Beijão no teu pai, nosso tio Ivo, né? Os parabéns para ele também. Um grande abraço. Então, nós vamos compreendendo isso, sensibilizados por eles os ensinamentos desses nossos irmãos superiores, porque é Jesus, junto com João Batista, como o Espírito de verdade. João Evangelista, do lado de cá, como Allan Kardec, trazendo tudo isso para nós. É muita coisa, né? E muda o nosso destino, pode ter certeza. Só do nosso querido Chico, que também é uma das existências do Allan Kardec, são 550 livros ali à nossa disposição. Eu sempre comento aqui, né, a rede também, daqui a pouco nós temos uma exposição do Evangelho na Casa Espírita aqui em Rodeio, às 9h30, até 10 horas, é meia hora só. Mas nós temos uma pequena biblioteca, que tem estudos lá para 50, 60 anos. Eu sempre comento aqui, de graça, é gratuito, não precisa pagar nada. Então basta o quê? Vontade de aprender. Porque os ensinamentos vêm do mais alto, por espíritos nobres, mais experientes. E sempre falamos aqui que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros. Mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros, não precisa passar pela mesma coisa. Né? O livro Céu e Inferno, que foi o 4º livro que Allan Kardec publicou, nos fala isso de vários exemplos. Espíritos medianos, espíritos suicidas, espíritos infelizes, espíritos felizes, né? Então, para trilharmos um caminho também de harmonia com as leis universais. E é isso que vai acontecer. Eu aprendi, não vou passar pela mesma coisa. Opa, esse caminho tem que desviar. Ou um pouquinho para cá. É assim que vai acontecer. Isso né? É muito importante, fazer isso conosco mesmos, e principalmente na missão de paz. Para eu não passar isso para o meu filho. Né? Às vezes uma ferida minha lá da infância, ou de vidas passadas, eu carrego junto comigo e eu acabo passando para o meu filho. Mas não, a gente está aqui para quebrar esse ciclo. Estamos aqui para quebrarmos ciclos, né? Para aprender a pedir uma desculpa, né? Que muitas vezes os pais jamais pediam desculpa, né, para os seus filhos, que era a autoridade, né? Não podia jamais. Né? Hoje em dia a gente está vendo aí um movimento maior. Né? Eu me esforço para todo dia, quando eu erro, às vezes é difícil, né, pedir desculpa e falar, poxa, eu estava errado. Mas eu penso, não, eu tenho que dar o exemplo para o meu filho, para ele também perceber quando ele está errado. Né? Porque os questionamentos que nós fazíamos com 15, 16 anos, hoje as crianças fazem com 3, 4. Então a preparação dos pais para isso também, né? É lógico que tudo no tempo certo, né? Os pais também se prepararam melhor ao longo dos séculos, né? E hoje conseguem dar uma sustentação melhor aos seus filhos. Então, às vezes, não é revolta, mas é necessidade de alguma coisa a mais. Não se contentam mais com aquele mundinho, como nós nos contentávamos. Não é assim. Até na minha infância não tinha ainda internet. Foi a última geração sem internet. Foi a última, né? Então, a gente tinha que aprender. Não, a gente não podia assistir o que queria, era o que tinha ali na TV. Tinha horário para isso também, né? Então, ontem eu estava comentando com o Enzo, né? Que na minha época a gente assistia TV...
eu tava falando, a gente não assistia assim no YouTube, daí o Tutu falou, mas o que a mamãe fazia então? Né? Aí eu falei pro Arthur e pro Enzo, né? A Elizabeth tá dando Elizabeth, muito bom dia. Obrigado. Então eu falei, na minha época ainda tinha aquele aparelhinho da parabólica que era de girar aqui, e a gente ia sintonizando os canais. Né? Aí eu pensei, que facilidade. Para quem tinha parabólica, né? Que facilidade hoje em dia. A nona sempre contava que eles eram um dos únicos que tinham TV. Então a comunidade vinha e se juntava para assistir TV ali na casa do nono e da nona, né? Como a casa do pai lá também, as coisas. No Morro do Chico, hoje é São Francisco, né? Então assim, que eu fui o primeiro bebê que nasceu lá. Então veja bem, isso quase 63 anos, né? E meu pai também era um dos poucos que tinha TV. E lá se reunia realmente, todos os vizinhos vinham assistir TV, né? E tinha horário para terminar, não eram 24 horas não, né? Então a gente vê, mas a gente não vai falar que a tecnologia é algo ruim, não, o mundo está evoluindo, a gente precisa evoluir, né? Os nossos filhos, eles já vêm com uma pegada aí que a gente tem que cada vez mais estudar e se aprofundar para aprender, né? A dosar essa tecnologia toda. A gente passou muito rápido, como sempre, né? Precisaria de umas 3 horas. A nossa mesa está cheia de textos aqui, inclusive dos pais, mas também da reencarnação, desses ensinamentos que nos dão a possibilidade de nos redescobrirmos. A gente não vai ficar até meio-dia hoje? Não, vamos tocar mais uma música muito especial que já está aqui. Né? E queremos agradecer a presença de todos aqui do Instagram da Rede, do Facebook. Né? As músicas que tocamos aqui também estão no meu Face. Né? Pode ser ver, porque além da música, que é muito linda, também as imagens são maravilhosas. Então queremos agradecer e parabenizar a todos os pais, as mães que também são pais, né, e que nesses momentos estão recebendo, às vezes, o agradecimento dos seus filhos, e às vezes alguns que não recebem, né? Porque tem um texto muito legal no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da ingratidão dos filhos. A ingratidão é coisa séria, fala o texto, mas a ingratidão dos filhos é muito pior, né? Porque independentemente de como o pai e a mãe agiram, nos colocaram aqui, nos deram a oportunidade de mais uma encarnação. Luana, uma abençoada semana para todos. Valeu, Luana. Beijo grande para todos, né? A Nega, a todos vocês que estão conosco. Alguns nomes passaram, não vimos. Agora vamos olhar um por um. Né? Queremos agradecer, dar mais uma vez os parabéns aos papais e vamos sentir a harmonia, a energia dessa música que vai tocar agora, tá bom? Regi. Como é que nós estamos? Cheios de alegria. Beijo grande. Vamos vir então. E eu só quero falar, né? Então, feliz Dia dos Pais, papai. Obrigado. Te amo muito. Também te amo. Eu sou muito grata por ter esse papai lindo, maravilhoso, esplêndido e ainda por cima modesto. Muito humilde. Te amo muito, tá, papai? Obrigado por essa existência. Obrigado por ter aceitado ser minha filha, né? O papai ter me aceitado como filha. Uma abençoada semana para todos, tá dizendo ao Félia. Isso aí, beijo, velho. Muita luz para todos, tá? Muito obrigado. Esse é o melhor presente, ó, presença, estar juntos, né? A Lúcia dando um recado também. Um domingo cheio de alegria e paz para os pais. Um grande abraço, Zeque Reis. Valeu, Lúcia. Beijo grande lá em São Paulo. Aí, né? Beijão para todos. Muito obrigado por estar com a gente, tá? Aqui entrou a Carla. Um beijão, Carla. Beijão, Bruna. Beijão. No seu lar. Deixa um pequeno intervalo aqui. Vou ter que pausar e tocar depois. Show, né? Aproveitem, né? Enquanto seus pais estão aqui, encarnados neste planeta Terra, né? Dando o melhor presente, que é a presença. Né? E se seu pai já retornou à pátria, também imagine um abraço chegando até ele que ele vai receber. Para as mães que são papais, para os avós que fazem esse papel também. Então, falando aqui um pouquinho da Realce, né? Passou, pulou aqui um quadro, então vou voltar aqui com a música daqui a pouquinho. Vamos lá, então. Hora certa. Coisas boas dentro de casa. Isso é importante, né? Lembremos disso. Músicas, leitura, alguma coisa de televisão que acrescente na sua vida. O amor de filho e pai é bem mais que devoção. Incondicional, é sincero e sem medida. O amor de pai e filho é sagrado, é coisa de Deus, inocente, sem pecado.
minha vida. Somos nó que não desata, tronco e raiz. Nossos sonhos não se acabam. Com você enfrento o mundo, sem você sou quase nada. Dois caminhos que vão dar na mesma estrada. Preciso te dizer que meu abraço será sempre verdadeiro. E dentro do meu peito bate um coração que te ama por inteiro. E quando precisar de um ombro amigo pra chorar, você sabe onde encontrar. Seremos grandes companheiros. Se um dia a vida machucar você com seus espinhos, não tenha medo que jamais vou te deixar andar sozinho. Minha alma se ilumina, meu olhar tem outro brilho quando me chamas de pai e eu de filho. Por você dou minha vida. Somos nó que não desata, tronco e raiz. Nossos sonhos não se acabam. Com você enfrento o mundo, sem você sou quase nada. Dois caminhos que vão dar na mesma estrada. Preciso te dizer que meu abraço será sempre verdadeiro. E dentro do meu peito bate um coração que te ama por inteiro. E quando precisar de um ombro amigo pra chorar, você sabe onde encontrar. Seremos grandes companheiros. Se um dia a vida machucar você com seus espinhos, não tenha medo que jamais vai te deixar andar sozinho. Minha alma se ilumina, meu olhar tem outro brilho quando me chamas de pai e eu de filho. Quando me chamas de pai e eu de filho. Você é meu filho. Beijo muito grande para vocês. Beijo aqui, pessoal do Instagram também. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? Valeu, bom domingo, aproveite. 9 horas. Aproveitemos. 2 minutos. Muita paz.